Bem-vindos, pessoal da Clínica Odontológica 4. Eu estive conversando com a Ana Luísa e ela me passou que vocês estavam com um pouquinho de dificuldade a respeito da sequência de tratamento em prótese fixa. Muitas vezes o paciente chega com alguma deficiência e a gente tem que resolver isso para ele, né? A primeira coisa que a gente tem que resolver e lembrar é que a gente está na odontologia do século XX, século XXI. Nós não estamos nessa odontologia mais dessa foto aí, onde era só mais extração e reposição com alguns artifícios muito arcaicos, né? Hoje a gente já trabalha com materiais bastante sofisticados, nosso consultório é bastante sofisticado, questão de higienização, esterilização bastante sofisticada, né? E resolve bastante a questão da epidemiologia pela qual a gente está passando aí. A gente precisa desmistificar alguns pensamentos. Um deles é esse aí que eu estou mostrando para vocês. Eu nunca vou fazer prótese. Para você fazer prótese, a primeira coisa que você tem que lembrar é que você tem que ter o desejo de fazer prótese, tem que ter o desejo de fazer a odontologia, né? E a prótese é exatamente esse próximo slide aqui, onde mostra aprender e organizar um protocolo de atendimento. Não adianta fazer, como está mostrado aqui, ó, uma gambiarra, né? Gambiarra é grande artifício da mecânica brasileira inventado para arrumar, recuperar ou realizar algo. Na nossa situação, nós não podemos fazer isso. A nossa corrente, nosso elo de correntes em prótese, ela deve ser sempre inteiro. A gente não passa de um elo para outro sem esse elo estar completamente resolvido. Não adianta fazer essa gambiarra aqui. Um dia ela vai dar problema. E o problema volta para a gente, tá? Muitas das vezes o paciente vai chegar nessa situação aí, ó, chegar com o dente tratado endodonticamente, porém sem a parte coronária, né? Então o que a gente vai precisar fazer? Vamos preparar o conduto, como está aí, tá? Eliminar uma quantidade razoável de material obturador endodôntico, né? Já deixando ali a média de 3, 4 milímetros na parte apical da raiz, né? Eu fiz questão de colocar esse dente, que é um dente triradicular aí, com vários condutos, né? Para a gente poder ver uma sequência operatória de um dente um pouco mais complexo, né? Mas depois, que é a mesma situação quando o dente é monorradicular. Então a gente vai preparar com as brocas de Gates, broca de largo, né? Tirando o material obturador, ampliando esse conduto, deixando 3 milímetros na sua apical lá, 3 a 4 milímetros de material obturador, e dando a conicidade a esses condutos, né? Depois disso, existem esses materiais aqui, esses pinozinhos, pinjetes, né? Que a gente pode comprar na dental, ou às vezes a gente mesmo faz com resina Duralay, né? A gente recorta eles e afina de acordo com a necessidade do nosso conduto, mede o comprimento de trabalho desses condutos e depois, com a técnica do pincel ou qualquer outra técnica de manipulação de resina, a gente vai entulhar a resina dentro do conduto, né? E, consequentemente, fazer a moldagem desse conduto, né? E depois vão fazer a moldagem da parte coronal aqui, propriamente dita, né? Molda-se a parte coronal e, nesse caso, se vocês lembrarem lá a posição dos pinjetes, eles estavam cruzando um pelo outro. Nesse caso a gente teve que moldar em 3 partes e essas partes se encaixavam como se fosse aquele joguinho Lego, né? Um encaixando no outro, para que no final desse esse resultado que vocês viram aí, os 3 pinos dentro dos canais radiculares e a coroa feita em resina. Depois disso, com aqueles princípios de preparo, inclinação de parede, 3 graus em cada parede, 2 milímetros de recorte oclusal, né, observado pela oclusão do paciente, recorte de 1,5 mm, 2 milímetros de espessura nas proximais. A gente não vai entrar muito nesse detalhe, né, porque a gente quer mostrar mais a sequência operatória. Essa sequência a gente sabe que o professor Everaldo já passou para vocês bem passado, então não precisamos entrar nisso. Então, aí, a partir do momento que já está preparado, né,
É, esse moldado, preparado, vai para o laboratório. Esse aqui é um outro caso que a gente vai mostrar para vocês. O paciente chega com o lateral faltando, né? E área estética, né? Não tem como o paciente ir embora, ou mesmo a gente fez a endodontia e num primeiro momento não consegue fazer o preparo completo do canal, porque a gente sabe que o material obturador leva 12, 24 horas para secar completamente, a gente ficar manipulando com brocas dentro desse conduto, a gente pode remover esse canal, esse tratamento endodôntico acidentalmente. Então é melhor esperar em termos de 24, 48 horas para depois atuar. Nosso paciente pode ficar sem um elemento dental na área estética como esse aqui, não tem como. Então como é que a gente vai resolver isso para ele? A gente observa o comprimento de trabalho, vê que há a possibilidade de colocar um pino sem ter que manipular até no final, deixando apenas aqueles 3, 4 milímetros. E aí o que a gente faz? A gente pega e confecciona um provisório desse aqui, constituído por uma parte coronária e um pinozinho, né, feito em resina. Vocês vão ver aqui na apicalzinha aqui, uma areazinha mais escura, que é a sombra de um fio ortodôntico mais grossinho que a gente colocou aí dentro para reforçar, né? E a sequência operatória é essa aqui. A gente bota o pino lá dentro, com aquela técnica, mesma técnica de moldagem que a gente utilizou para fazer a moldagem com o pinjete, né? Reconstrói a parte radicular, né? Depois disso a gente vai pegar uma faceta de dente de estoque, recortar a parte palatina dela, né? Ajustar a posição dela nos contornos proximais e cervicais, né? E até incisais, né? E depois disso a gente vai colar essa faceta àquele pino, né? E voltamos a ter aquela situação no início, o pinozinho pronto, com a facetazinha colada nela, né? E o paciente, daí para frente, a gente vai fazer o quê? Cimenta com cimento provisório, né? Tipo o Prove, né? Que é um cimento provisório à base de óxido de zinco, é o genol, tá? A gente cimenta e o paciente está preparado para esperar o tempo necessário para uma próxima sessão. Feito isso, está resolvido o problema estético do paciente, o problema mastigatório do paciente, o problema de convívio social do paciente, né? Sem contar que a gente já começa a trabalhar também a cervical de gengiva do paciente do provisório, aqui, o contorno gengival do nosso paciente, tentando manter essa gengiva o mais saudável possível. Após a moldagem, aquela moldagem que a gente fez lá em primeira instância, que toda Endurelei, vai ser enviada ao laboratório, né? A partir do momento que ela é enviada ao laboratório, ela vai ser transformada no núcleo metálico fundido, né? E esse núcleo vai retornar para a gente vai cimentar ele na boca do paciente, tá? E em cima desse núcleo, a gente vai pegar aquele provisório que tinha o pinozinho, nós vamos remover com broca aquele pino, tá? Ele vai ficar oco por dentro e a gente vai fazer um processo de reembasamento desse pino, tá? Desse provisório, tá? Reembasando esse provisório, nós vamos ter uma situação do provisório instalado no paciente, tá? O provisório está instalado no paciente, a gente observa que tem contatos proximais, mantendo um ponto de contato, a gente observa que tem um selamento marginal aqui para manter a nossa gengiva sadia e a gente tem contatos oclusais para manter esse dente na sua posição, tá? Feito isso, a função do provisório está resolvida, a função mastigatória, a função estética, tá? O paciente pode retornar para sua casa tranquilo e a gente vai marcar ele para uma próxima sessão, tá? Onde a gente vai dar continuação ao processo de confecção da prótese. Existem algumas situações, foi até uma situação colocada pela Ana Luísa, e se o paciente tiver em tratamento endodôntico? Se o paciente tiver em tratamento endodôntico, a gente não pode deixar esse canal contaminar. Como a gente pode lançar mão disso? A gente pode fazer um provisório adesivo, né? A gente vai fazer um ataque ácido na região das proximais dos dentes adjacentes às falhas, né? Nesse caso aqui a gente também fez um pouquinho de ataque ácido aqui
no coto radicular, né? E com a faceta fez o sistema adesivo, né? E com a facetazinha que a gente fabricou do paciente em resina fotopolimerizável, né? Utilizando o dente que ele tinha, a gente moldou, né? Compactou aqui dentro a resina fotopolimerizável, polimerizou e a gente conseguiu fazer uma faceta idêntica ao dente que ele usava antes. Lembrando que essa faceta é só por vestibular, o paciente tem função apenas estética com ela, nada de função mastigatória, né? Mas usando esse dente que está colado aqui nas proximais, né? O endodontista consegue trabalhar aqui por posterior, né? Usando até essa margem incisal como referência de trabalho para ele, né? Trabalhando só por palatina. E o paciente vai ficar todo o tratamento endodôntico sem comprometimento estético, né? Apenas com comprometimento funcional. A mastigação dele vai ter que ser uma mastigação mais tranquila, não pode forçar em cima disso aí, que a gente lembra que foi só colado com resina fotopolimerizável aqui nas interproximais, tá? O paciente vai e volta, termina o tratamento endodôntico e começa aquele processo que a gente já mostrou. Remover o material obturador, fazer moldagem e tal, e mandar para o laboratório para fundir.